Quantos médicos tu foi, Michele? Ai, muitos. Eu tive o diagnóstico com 11, eu cheguei nele com 27, você imagina, mais de 15 anos. Então, tu imagina, não foram 1, nem 2, nem 3, nem 10, nem 20, muitos médicos que falaram para ela que não tem solução. Com certeza ela pesquisou, viu que realmente a artrite era uma doença incurável, e realmente é incurável, né? Então, eu sempre falei para ela, olha, não tem cura, mas com certeza algum tipo de melhora a gente vai ter. Vamos fazer liberação miofascial, vamos manipular a coluna, vamos passar exercício, fortalecimento da estrutura, que é o nosso método, né, de fortalecimento estrutural. Michele chegou lá conseguindo... Quanto tempo tu ficava pendurado pelas mãos? Uns 10 segundos. 10 segundos? 10 segundos na barra hoje pendurada. Hoje em não dia? conseguia pentear o cabelo direito. E hoje em dia? Mais de 1 minuto já. Mais de 1 minuto pendurada. Então pensa só, a pessoa ficava 8, 10 segundos pendurada. Hoje em dia fica 1 minuto que seja. Ela aumentou 6 vezes a força da mão dela. Então, que seja para aumentar uma, que seja para dobrar, já é 100%. Sim. Então, se a gente está falando de passar de 1 minuto para 60 segundos, de 10 segundos para 60 segundos, a gente aumentou em 600% a capacidade dela vezes 6. Então, que seja para melhorar 10 e 20, né? Então, sempre é uma melhora. E eu vejo isso nas pessoas, né? Ah, mas me falaram que não tem mais jeito. Ah, mas mais um, já fui em 2 fisioterapeutas, não deu jeito, fui no 3º agora. Então, né, as pessoas pesquisarem, lerem, né, ver quem são as pessoas que podem ajudar, ver quais são as possibilidades, né, e sempre acreditar em tudo, né? Sim. Eu acho que sempre acreditar que a gente pode melhorar, nem que seja 1%, é muita coisa, né? A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Michele, tô até com a emoção. Agora a gente está concretizando aí depois de muito tempo. Obrigado, né? Por conversando e falando, você contando um pouco sua história, Lucas, casca grossíssima também. Obrigado, André. Numa área, eu acho que muito importante, né, cara? Eu tenho um grande parceiro também que eu faço a fisioterapia, né? E cara, eu fico impressionado, porque às vezes é mágico o negócio, né, cara? Sim. Às vezes é mágico, assim, tipo, ferro meu joelho de um estado que eu não consigo nem andar direito, eu faço 3 sessões, 4, meu irmão, eu tô andando, tô treinando de novo. Sim. Porra, assim, fico sem entender como é que os caras conseguem mesmo. Profissionais bons conseguem resolver rapidamente, com certeza. Quem não resolveu, porque não tá com a pessoa certa. Certeza. Bom, Michele, acho que a sua história é uma história de vida, né? Que eu acho que é um exemplo, como a gente estava conversando aqui, para muitas pessoas, né? De algumas, enfim, crenças, de valores, energias que a gente coloca e realmente tudo isso é muito transformador, né? As pessoas às vezes não acreditam, acham que está ligado com uma, sei lá, às vezes uma religião, alguma coisa assim, mas realmente tem princípios, né? Tem determinação, força de vontade, enfim, coisas que a gente... E mentalização também, acho que vem muito da nossa mentalizar o sonho e realmente correr atrás, porque não é só mentalizar, tem muita gente que sonha, né? Mas como que a gente bota isso em prática depende muito de fé também, de você acreditar, porque todo mundo vai falar que vai dar errado, né? A gente vai ter as comprovações, como você teve, inclusive científicas, que não daria certo. E você consegue mudar um cenário que era quase impossível, né? E o Lucas também tem grande responsabilidade nesse processo. Com certeza.
Conta um pouquinho da sua história, que Eu- tá virando, inclusive, um livro aí lá Tá fora, virando né? um livro lá fora, porque eu decidi usar tudo que eu passei para transformar outras vidas. Igual você tem o seu propósito, né, de motivar as pessoas, de transformar, salvar, eu também coloquei isso na minha mente. Quando eu tive 11 anos, eu tive diagnóstico de artrite reumatoide. Da noite para o dia, eu comecei a sentir dores. A minha infância foi completamente normal, brincava com os primos, meu irmão, uma família grande, não sentia nada. E aí, após uma mudança de cidade, porque eu nasci em Petrópolis e mudei para Minas, e foi eu mudar, eu comecei a sentir dores e atrofiar muito rápido, de uma forma que até os médicos ficavam espantados. Meus dedos dos pés ficaram em garra da noite para o dia, foi uma coisa muito rápida e foi piorando ao longo dos anos. Vamos parar aí rapidinho. Uhum. Você acha que, até o Lucas pode falar também, você acha que essa mudança porque você falou assim, eu mudei para Minas e começou o processo ali de desencadear um monte de coisa. Você Talvez acha que um gatilho teve alguma emocional, coisa né? ali ligado a isso? A artrite reumatoide é uma doença autoimune, né? Então é o próprio organismo que ataca ali as articulações e começa a fazer um processo de degradação articular com inflamações e tal. Então, com certeza, tudo conta, né? Essa questão emocional, às vezes numa troca, às vezes foi o estopim ali para iniciar aquele gene ali que já estava silenciado e que acordou, que pode ter contribuído, claro, para o início do quadro. Ou ter antecipado, talvez, né? Talvez se ela tivesse, talvez ela teria mais tarde. Ou talvez veio uma questão de estresse aí, grande, né? Por causa da troca de temperatura, né? Sim. A própria sobrecarga física da mudança em si, não sei se ela chegou se ela voltava com muita frequência, se teve um estresse físico, mas com certeza a parte emocional e física conta para tudo, né? Sim. Então, pode ser que a partir dali, por essa questão emocional da mudança, pode ter contribuído para o início, né? Predisposto ali a aparecer antes do que talvez teria aparecido. Entendi. Assim, quando o gene né? Quando a pessoa vai desenvolver, né? Tende a desenvolver, acaba desenvolvendo em algum momento da vida, né? Mas como tu falou, pode ser que a questão emocional tenha antecipado uns sintomas gatilho, que ela né? talvez teria Sim. mais tarde, né? Sim. Continue aí contando a história. E aí, só que eu nunca acreditei que as coisas seriam reversíveis, né? Todo médico que eu ia, todo profissional falava, ó, é uma doença autoimune, não tem cura, você tem que acostumar que você vai sentir dores pro resto da vida, não pode fazer esporte, não pode fazer atividades físicas, só uma fisioterapia de leve e não tem o que fazer. A gente tem os medicamentos convencionais, o tratamento convencional, mas você tem que acostumar a viver uma vida limitada e com dores que vai fazer parte do seu dia a dia. Só que eu não aceitava. Esse não pode fazer é porque ia piorar, inclusive? Para eles, sim. Para eles, eu não poderia fazer o esporte, não poderia fazer uma atividade física, uma musculação, por exemplo, porque isso seria ia agredir mais ainda as minhas articulações. Assim, quando o corpo já está num quadro inflamatório muito grande, o próprio exercício físico ele gera uma inflamação, né? Sim, A inflamação ela é benéfica desde que o corpo consiga se recuperar daquela inflamação. Então, para a musculatura desenvolver, ele gera um estresse muscular ali, seja com esporte, ou com musculação, com uma carga, ou até com o dia a dia, né? Que gera o estresse muscular ali. Esse estresse gera microlesões, isso inflama, o corpo restaura as inflamações, então ele progride. Então, num quadro agudo inflamatório, quando a pessoa faz uma nova inflamação de exercício de novo, se a próprio corpo da pessoa já não consegue eliminar as inflamações antigas, então a visão médica não conseguiria também eliminar as inflamações novas, né? Então, por que isso é cortado pela raiz? Porque não se sabe a dose exata de exercícios que o corpo vai conseguir eliminar. Então, é uma roleta russa, né? Para a pessoa que tem uma artrite, por exemplo. Pode dizer, olha, se tu fizer 10 minutos, melhora. Se tu fizer 12, piora. Então, assim, fica uma linha muito tênue entre a piora e a melhora. O que tem que se fazer nesses casos? Eliminar antes as inflamações para tirar o quadro agudo de dor da pessoa, para tirar essa inflamação, então, excessiva, para que o corpo aí sim consiga responder a novas inflamações de exercício, por exemplo. Isso não acontece não só na artrite, né? Em tendinite, por exemplo. Às vezes a pessoa que já está treinando jiu-jitsu, musculação, o cara que já vem fazendo a preparação, se a pessoa às vezes tem uma hernia de disco, um bloqueio nas articulações, né? Que é o mais conhecido pelo desalinhamento ali, que gera uma rigidez articular, a pessoa pode não vir a se recuperar também, né? Então, às vezes uma pessoa que tem a musculatura legal, às vezes aquela parte do corpo ali precisaria de mais tempo para se recuperar. A pessoa
pessoa às vezes treina de uma forma que não dá tempo daquela região ali se recuperar e a pessoa lesiona. Então são as pessoas que, por exemplo, vão procurar clínicas, né, de quiropraxia, de fisioterapia para tratar, porque o exercício físico piora. Ou seja, o quadro agudo já está muito grande, a pessoa gera uma nova inflamação em cima e não dá tempo do corpo recuperar de novo. O que o fisioterapeuta, o quiropraxista fazem? Elimina de uma forma passiva, manual, aquela inflamação mais grosseira, ali, mais aguda, para que elimine o básico, vamos dizer assim, o grosso da inflamação, para que sim o corpo consiga responder a novas inflamações vindo dos exercícios, entendeu? Entendi. Então o negócio é eliminar o grosso, né? Então a Michelle é campeã nisso, porque ela procura várias formas de eliminar a inflamação, através da alimentação, exercícios respiratórios, exposição ao sol, alongamentos, as técnicas de quiropraxia, fisioterapia, exercícios específicos ali para as regiões que vão responder mais rapidamente, né? Então o erro seria fazer exercícios para as regiões piores. Né? Assim, qual é a chance de uma região eliminar mais a inflamação? A região que está bem. Sim. Então a gente começa fortalecendo essas regiões que estão bem, ou seja, que mais possivelmente vão responder às novas inflamações dos exercícios, entendeu? E geralmente as pessoas sem orientação fazem o contrário. Se a dor é pior no joelho, o cara quer começar pelo fortalecimento do joelho. Então é aí o medo dos médicos, né? Quem é a pessoa, quem seriam os profissionais que estariam habilitados realmente a fazer uma recuperação? Então, no geral, não existem. Então, já se corta o mal ali pela raiz, vamos dizer assim, né? A orientação teria que ser muito específica, né? Para cada caso, isso não é o papel do médico. Aí cai no fisioterapeuta, quiropraxista. Entendi. Entendeu? Entendi. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo com alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Só que para mim essa palavra impossível, ela não existia, né? Quando eles falavam aquilo, eu falava, não, um dia eu vou surfar, um dia eu vou fazer atividade física, eu só preciso encontrar alguém que acredite em mim, que eu sou capaz. Porque a artrite não é legal ter artrite, não é fácil, só que eu decidi ser maior que ela. E eles acreditavam ao contrário, né? Acreditavam que a doença é muito forte, e que eu era mais fraca. Então, todos os dias eu mentalizava que eu ia encontrar alguém nesse mundo que ia acreditar que eu sou capaz e que ia embarcar comigo, não importando o tamanho do desafio. E aí, depois de muitos anos, eu conheci o Lucas, que é essa pessoa. Cheguei nele com 27 anos, eu estava precisando da ajuda da minha mãe para tomar banho, para me vestir. Eu conseguia fazer as tarefas simples do dia a dia. Pentear o cabelo era uma missão impossível. Acordava no meio da noite com as mãos rígidas, não conseguia abrir. Me formei, fiz administração, sempre batalhei para fazer as coisas, corria atrás de trabalho, estudava, mas era sempre bloqueado, assim, sabe, muitas coisas. E eu falei, não, um dia eu vou mudar isso, eu só preciso encontrar alguém. E aí, através de uma situação, meu irmão mudou para o Rio, conheci o Rico de Souza, o surfista, né? Ele e o Eric, o filho mais velho, e eles falaram, não, você tem que ir no Lucas. Ele é esse profissional aí que você está procurando, porque eu acredito muito em energia, sabe? Sim. Eu acho que todos nós vamos ter desafios. Eu tenho em relação à artrite, você tem os seus, o Lucas tem o deles, mas é uma escolha diária, o que a gente vai fazer? Porque a vida pode derrubar a gente quantas vezes ela quiser, mas somos nós que escolhemos se vamos levantar ou desistir. Sim. E o surf sempre me moveu para frente, porque mesmo morando longe da praia, mesmo nascendo longe, na minha cabeça eu já surfava, já surfei, não sei, sabe, em qual dimensão aí, mas sempre foi algo muito forte dentro de mim. E eu conheci o Lucas através do Rico, né, olhando o mar, então assim, olha como é que tudo é conectado. Sim, as pessoas que vão aparecer na nossa vida, né, cara, é impressionante, né, como tudo tem uma razão do porquê. Tudo. E o Rico também é uma pessoa especial, né? Sensacional. E nos momentos mais difíceis, eu levava o meu pensamento em muitos atletas de surf, que de alguma forma eu me sentia conectada ao mar e isso me movia para frente. Eu falava, não existe o impossível é temporário. E aí, quando eu conheci o Lucas, a gente começou a reverter tudo que disseram ser impossível
Minha coluna melhorou incrivelmente. Cheguei nele com 90% de perda de movimento da coluna. Hoje ela está muito melhor. Não tive nenhuma piora. Comecei a praticar musculação, atividades físicas e comecei a realizar o sonho de surfar com 31. Hoje eu estou com 32. Comecei a surfar de joelhos com o Eric. Comecei a me aproximar do Burle, do Alemão, dessa galera do surf que eu sempre via pelo canal off, sempre me motivava. E a vida foi me conectando a eles. Então, tudo é energia, né? E Sim. aí igual ele comentou aqui, da questão do sono, da alimentação. É tudo isso e o que a gente também pensa, o que a gente sente. Sim. Que aquilo que a Com gente certeza. pensa, aquilo que a gente sente, vai se tornar ações no dia a dia. E isso dita a nossa vida. Sim. Então, né? Isso vale assim de aula, né, para quem está assistindo, né, que é o seguinte: ela poderia simplesmente ter dito para o Rico o seguinte: não, mas o médico me falou que não tem mais solução. Então ela foi, né, ela acreditou, né, foi lá, pagou a consulta, dedicou tempo, né, assim como tu falou antes, né, a gente estava conversando que eu tenho que dedicar tempo, né, tem que ir lá, tem que esperar, tem que fazer a consulta, tem que submeter o procedimento. Então tem que realmente acreditar, mesmo sendo desacreditada por profissionais. Ela foi em vários médicos, não foi em um. Quantos médicos tu foi, Michele? Ai, muitos. Eu tive o diagnóstico com 11, cheguei nele com 27, você imagina, mais de 15 anos. Tanto imagina, não foram um, nem dois, nem três, nem 10, nem 20, muitos médicos que falaram para ela que não tem solução. Com certeza ela pesquisou, viu que realmente a artrite era uma doença incurável, e realmente é incurável, né? Então sempre falei para ela: olha, não tem cura, mas com certeza algum tipo de melhora a gente vai ter. Vamos fazer liberação miofascial, vamos manipular a coluna, vamos passar exercício, fortalecimento da estrutura, que é o nosso método, né, de fortalecimento estrutural. Michele chegou lá conseguindo. Quanto tempo tu ficava pendurado pelas mãos? Uns 10 segundos. 10 segundos? 10 segundos na barra Hoje em pendurada. dia? Hoje em não dia? conseguia pentear o cabelo direito. E hoje em dia? Mais de 1 minuto já. Mais de 1 minuto pendurada. Então pensa só, a pessoa ficava 8, 10 segundos pendurada. Hoje em dia fica 1 minuto que seja. Ela aumentou 6 vezes a força da mão dela. Então que seja para aumentar uma, que seja para dobrar, já é 100%. Então se a gente está falando de passar de 1 minuto para 60 segundos, de 10 segundos para 60 segundos, a gente aumentou em 600% a capacidade dela vezes 6. Então, que seja para melhorar 10 e 20, né? Então sempre é uma melhora. E eu vejo isso nas pessoas, né? Ah, mas me falaram que não tem mais jeito. Ah, mas mais um, já fui em 2 fisioterapeutas, não deu jeito, fui no 3º agora. Então, né, as pessoas pesquisarem, lerem, né, ver quem são as pessoas que podem ajudar, ver quais são as possibilidades, né, e sempre acreditar em tudo, né? Sim. Eu acho que sempre acreditar que a gente pode melhorar, nem que seja 1%, é muita coisa, né? Já é alguma coisa. Eu digo que eu vejo, relevante. eu falo brincando, mas é verdade que a gente vê hoje em dia tá na moda as pessoas botarem no Instagram assim, 1% melhor todo dia. Eu digo, pô, mas esse cara é bom mesmo, né, cara? Porque 1% melhor todo dia, 100 dias depois o cara melhorou 100%, cara. Não. É muita coisa. Ou seja, então, 2, 3 anos depois o cara melhorou 1000%. Então, acho que se a gente melhorar 0,01% por dia, né, o que a gente estava falando, Sim, né, o conhecimento, conhecer as pessoas, aprender uma coisinha nova por dia, já está maravilhoso. O importante é que nem tu falou, o devagar e sempre, né? Sim, o cara, contínuo. consistência, né? Resiliência, né? Exatamente. Persistência. Exato. 0,1% por Escolhas, dia, depois de muitos anos, meu amigo, é muito conhecimento. É muito. É muita coisa. É muito. É verdade. E você tem também uma história aí de vida, você contou aí rapidamente. Aham. É legal a gente falar sobre isso, porque você também teve uma história dessa, né? Isso. Assim, que tinha tudo pra não dar certo, né, meu irmão? Sim. E hoje você tem um grande negócio, né? Quando eu falo grande, né, não é só pela parte estrutural, Sim. mas o quanto você realmente tá curando pessoas, Sim. né? Essa é a maior parte, né? Essa é a maior parte do que é a estrutura, né? A clínica e tal, é só pra gente ter condição de ajudar tanta gente, Exato, né? Não é o exatamente. objetivo do negócio em si, né? Eu Sim. acho que o negócio é ajudar as pessoas, né? Sim. O objetivo final, né? A gente sabe que o dinheiro vai levar a gente pra frente para conseguir ajudar mais pessoas, mas o objetivo final é estar ajudando, né? Sim. Então eu cheguei no Rio em 8 de janeiro de 2008, me formei em 2007 lá no Rio Grande do Sul. Então sou goiano, nasci no Goiânia, sou goianense, mas fui pro Rio Grande do Sul com 1 aninho de idade, com meus pais, então nem cheguei a conhecer Goiânia. E aí me formei lá. Eu tenho uma filha que agora dia 18 fez 21 anos, agora 18 de outubro, e eu vim parar no Rio por causa da minha filha. Minha filha me separei lá no Sul, vim morar no Rio de Janeiro, a mãe dela se mudou para o Rio de Janeiro, e aí então eu vim no Rio de Janeiro para ficar próximo da minha filha. E eu cheguei aqui com uma mochila nas costas, sem saber onde é que eu ia ficar, para provavelmente trabalhar numa clínica, que é a clínica do Plínio de Barros, que eu super agradeço ele até hoje, um quiropraxista excelente, foi quiropraxista do Comitê Olímpico muitos anos.
Então, eu acho resumindo... que eu tive uma consulta com ele, cara. O Plínio é mais antigo. Há muito tempo atrás. Foi Primeiro talvez a primeira vez que eu escutei falar. Ele é o primeiro quiropraxista do Rio, formado nos Estados Unidos. Ainda nem tinha a quiropraxia, a formação em faculdade no Brasil. Então o Plínio foi o pioneiraço mesmo aí do Rio de Janeiro. Então vim para provavelmente trabalhar na clínica do Plínio, fiquei alguns meses lá com ele. Resumindo, alguns anos depois, iniciei a Casa da Coluna, que hoje em dia é o maior centro de quiropraxia da América Latina, graças a Deus, né? Vários quiropraxistas. A gente faz mais ou menos 3.000 atendimentos por mês lá, entre 2.500 e 3.000 atendimentos mensais só na nossa matriz. Então temos outras 3 unidades também, 2 na Barra e uma unidade em São Paulo, que a gente faz todo esse trabalho, da reabilitação até a preparação física, né? Tá na frente, está escrito Centro de Quiropraxia Casa da Coluna, Centro de Reabilitação e Preparação Física. A gente consegue realmente pegar pessoas incapacitadas, que chegam lá sem andar, não com pessoas brincam, até, né? Paraplégico também cura não, infelizmente não, né? Essas doenças neurológicas a gente consegue afetar alguns casos, mas lesões medulares como a paraplegia, a gente, claro, não consegue reabilitar, mas pessoas que chegam com hérnia de disco, dificuldade de caminhar, de cadeira de roda, com crise de hérnia de disco, crise de joelhos, lesões traumáticas, não traumáticas, a gente reabilita tudo realmente. Então a gente tem desde a quiropraxia, fisioterapia, trabalhos, terapias manuais até musculação, preparação física para alto rendimento. E, cara, só alegria, né? Porque a gente começa pequeno, querendo ajudar cada vez mais pessoas, né? Sim. E pega parceiros, né? Tenho hoje o Vinícius Simões, que é o coordenador da nossa academia, que faz o método junto comigo, meu sócio no método DOS, que é o método de desenvolvimento da força estrutural. Então a gente está com esse projeto de desenvolver o método online também, para levar para mais pessoas no Brasil inteiro que possam seguir a nossa linha de exercício mais reabilitativa, sabe? Até o alto rendimento. E a Michelle aí também super participa disso, veste a camisa literalmente do nosso método, leva para tudo que é lado, treina lá com a gente também há muitos anos, faz academia, faz a quiropraxia, faz todo o processo lá. Então uma alegria, eu digo que eu me sinto em casa recebendo os amigos, sabe? Porque eu trabalho bastante, sou um cara que trabalho 10, 12 horas por dia, segunda a sábado. Mas, cara, sou muito privilegiado porque eu recebo pessoas que eu gosto, sabe? E ajudo as pessoas são gratas a gente, abre muitas portas, né? Sim. Assim como tu falou no teu podcast aí, conhece pessoas de tudo que é área. E com muito conhecimento é a mesma coisa lá, né? Eu me sinto num podcast o dia inteiro, né? Porque a gente conversa, troca ideia, recebe os amigos, então é só alegria, muito bom. E o quanto isso é rico, né, cara? Essa troca, a gente falou muito, né, nessa troca, porque é uma troca, né? As conexões que a gente faz e estamos sempre aprendendo de alguma forma, com uma visão de uma pessoa, com uma visão de outra diferente, mas que aquilo ali você vai somando, vai entrando, cara. Enfim, você acaba usando, né, tudo isso para sua vida, né? Porque você vai enchendo ali teu HD de informação. É o que a gente falou até na questão do esporte, né? O quanto ele nos ensina, né? São valores que a gente leva para todas as áreas da nossa vida. Eu comecei no body surf também com o Henrique Pichilli, que é o famoso homem peixe do canal Off, e ele fala muito isso, né? A conexão que a gente faz com o esporte é muito poderosa, a conexão que a gente faz na vida com as pessoas. Às vezes a gente esbarra com alguém ali e depois a gente vai perceber que a gente pode ter mudado a vida daquela pessoa sem perceber. Exatamente. Então, são escolhas, né, no nosso dia a dia, igual o seu trabalho é maravilhoso também aqui, você está transformando vidas, né? Obrigado. Porque esse é um canal, assim, que a gente ajuda a atingir muitas pessoas que às vezes está precisando ouvir isso, né, para não desistir. Sim. Porque, igual a gente está falando na questão da artrite, mas não é só nisso, é em tudo, né? Os nossos sonhos. Sim. Às vezes a gente tem sonhos e fica lá nas gavetas, lá, né? Guardados, né? Achando que são impossíveis. Como a pessoa leva, assim, né? Como tu falou, o mentor é muito importante, né? Seja na luta, né? Um professor que nem tu, que tem a mente aberta, que tem essa cabeça mais holística, né? Que entende a questão individual de cada pessoa, o que cada um precisa, o que cada pessoa tem o seu momento, que respeita as diferenças, né? Sim. Isso aí tem um mentor, assim, em qualquer área, né? Seja no professor de body surf, seja um professor de jiu-jitsu, seja um quiropraxista, que dá essa visão, um amigo, as pessoas precisam disso, né, cara? Total. Ter uma...
Porque, cara, a gente tem, eu acho que é uma coisa também que a arte marcial nos ensina, talvez nem todo mundo sabe, mas a gente precisa ter uma mentalidade de faixa branca, né? Isso faz parte do nosso processo, Sim. né? E às vezes a gente chega a um certo nível, né? Por exemplo, um simbólico, né? Porque a faixa preta é um símbolo apenas, né? Uma certificação, né? Você não pode, a partir daquele momento, ser outra pessoa. Você é a continuação de tudo que você aprendeu e você vai continuar, Sua inclusive. essência continua, né? Então, a questão de você chegar nesse ponto, não é que você sabe muito mais do que todo mundo ou do que outros, né? Você apenas nunca desistiu. Sim. E você vai ser um eterno faixa branca. Eu serei. E a gente aprende com todos os meus alunos me ensinam, do faixa branca ao faixa preta, enfim, todo mundo está me ensinando o tempo inteiro. Eu costumo falar, se a gente for falar de uma posição, por exemplo, indo especificamente para o jiu-jitsu, eu falo de uma posição básica, um armlock na guarda, eu for mostrar, vai ser diferente de um outro, talvez um outro professor, que vai mostrar de uma forma diferente o mesmo objetivo final. Claro. Porque são visões diferentes, são corpos diferentes, e tudo pode um agregar o outro. Porque um detalhe que ele se atentou ali, cara, pode ser importante para mim. Falar, caramba, interessante, vou botar esse negócio. Sim. Né? Então, a gente está sempre, cara, aprendendo. E se a gente não tiver essa mente aberta, né, para entender que, o que o cara tá falando pode ser interessante, porque é uma visão diferente de tudo que ele viveu. Sim. Né? Então, acho que isso a gente leva, acaba levando pra a vida é uma oportunidade diária, né, cara? Tudo que tu vai, às vezes a pessoa que nem tu falou, eu graças a Deus, tenho essa mentalidade de faixa branca sempre, agradeço muito a todos, né, que estão à minha volta, meus pais que me ensinaram isso, meu professor de judô, né, que dá a disciplina lá desde cedo. Sim. Então, eu tive a felicidade de fazer 17 anos de judô, então... com certeza me ensinou muito nessa disciplina, tem que respeitar o mestre, o Jigoro Kano, que eu me lembro que eu tinha que chegar na frente do quadro todos os dias e cumprimentar o Jigoro Kano. Então, isso dá essa mentalidade de faixa branca, né? A pessoa querer aprender todos os dias e realmente quando a gente olha, eu pelo menos olho a visão com o paciente todos os dias, como eu sei que tem coisas que eu não vejo que daqui a pouco eu verei. Né? E não acho que eu consigo ver tudo. Então, todo dia a gente aprende. Sempre olha o paciente com uma visão. O que eu não vi ainda nos outros que eu vou ver nesse cara aqui agora? E com essa visão que a gente avança, né? Exato, cara. A gente vai evoluindo. Porque se a gente fecha, não, acabou. Né? A gente dali pra frente a gente não evolui mais. Eu acho que o universo é cheio de infinitas possibilidades, né? Só que a gente desconhece muitas delas. Então, se a gente parar no meio do caminho, a gente não descobre. Exatamente. Então, um dia após o outro, seja em qualquer coisa na vida... resiliência, persistência, cercar-se das pessoas certas também, porque isso faz muita diferença, né? E eu acho que a energia une a gente estava falando isso de energia, né? Eu acho que é aquilo que emana, aquilo... Todo mundo fala, né? Aquilo que foca, cresce. E eu acredito muito nisso. Então, às vezes a gente fala assim, por que o outro está conseguindo aquilo e eu não tô? Tá, mas o que você está cultivando todos os dias? Porque a energia que você mandar é aquela que vai voltar. Então, olha como é que a gente se conheceu, né? Você tá nessa energia aí de transformar vidas e eu tô nessa. Nos conectamos. Olha como é que a gente se conectou. Exato. Mais uma vez o universo se conectando aí. Essa é uma palavra que eu uso muito. Né? Inclusive, eu falo que esse é um sentido do ser humano que a gente não coloca ali, né, como oficialmente, né, como um dos sentidos. Mas eu acho que, de novo, quem vive essa vida, eu vou trazer, né, para a área onde eu conheço mais, onde eu tenho mais conhecimento, que é a arte marcial. A gente treina isso diariamente, a gente aguça esse canal, né? Porque eu acho que no dia a dia talvez ele fique mais apagado por todas as circunstâncias, inclusive na nossa sociedade, né? A gente talvez não acredite tanto nisso, mas isso para mim é muito nítido. Inclusive, de novo, trazendo para o meu mundo ali, eu utilizo dessa ferramenta num combate. Né? Eu posso devolver uma energia ou posso assimilar, mas isso está em jogo, eu estou sentindo o tempo inteiro. Sim. E a gente está usando isso na vida. Quanto mais consciência você tem, mais você vai notando. Cara, eu já isso, recebi, né? De novo, não estou falando que eu sou melhor, que eu sou bom, que eu sou ruim, enfim, assim, às vezes eu estou num lugar, eu entro e falo assim, meu irmão, tua energia é demais. Ele fala assim, cara, não é que a gente está passando alguma coisa e a pessoa está sentindo, ela não sabe nem que ela está sentindo. Então, assim, para mim é muito nítido esse poder que a gente tem, desse sentido que a gente tem, inclusive para a gente resolver, né, para a gente colocar, enfim, como a gente está falando muito do seu caso,
cara, que era quase impossível, mas se a nossa energia for positiva, assim, a gente É capaz de sincronizar, transformar. ela é muito transformadora, E né? a gente desconhece o tamanho desse poder, né? E a gente desconhece, e ele pode, como você fala aí, como a gente tá falando, ele pode ser passado para outras pessoas, ele pode ser passado para um ambiente. O ambiente está meio estranho, você entra e você começa de alguma forma passar aquilo ali e transforma, né? Então, isso para mim é muito real. E outra coisa que você falou, e talvez eu acho que o Lucas possa somar nisso, né? Assim, eu acho que o entendimento hoje, inclusive dessa área mais científica, médica, enfim, o quanto a gente juntar, né, como alimentação, Eu acredito muito nisso. o teu estilo de vida, resumindo, o estilo de vida, o quanto isso é importante para cura, né? Porque hoje, quando fala de saúde, não é só a alimentação, não é só o exercício físico, né? É tudo que você está colocando dentro do teu corpo e dentro do teu espírito, porque as pessoas que você anda, né? O ambiente, as coisas que você escuta, o que você vê, o que você lê, o que você pensa, o que você sente, tudo isso. tudo influenciando, cara. Com certeza. A pessoa, para mudar um hábito ruim, não adianta querer mudar um hábito ruim, né? Ela tem que colocar hábitos bons no lugar, né? Sim. Tem uma coisa que eu digo brincando, mas que é verdade. Eu digo assim, ó, mesmo um fumante, se o cara participar de uma corrida, ele não acende o cigarro uma hora depois. Sim. Ele diz, não, vou dar um tempinho aqui agora. Exato. Uma corrida, eu vou esperar Então, assim, o hábito saudável que faz a gente eliminar os hábitos ruins, né? A pessoa... É impressionante isso também, né? Uma outra coisa que eu digo, eu nunca vi ninguém fumar um cigarro tomando suco de laranja. Ou seja, o ser humano é 880. Se o cara que fuma, por que não toma suco de laranja pelo menos, para dar uma equilibrada? Não, Sim. O cara já vai logo na Coca-Cola. Então, ao contrário, se o cara toma o suco de laranja, ele não vai querer fumar o cigarro na hora. Sim. Então, a gente colocando hábitos saudáveis, que a gente vai eliminar isso, tanto físicos quanto mentais, né? A pessoa, às vezes, que é obesa, o cara pensa em parar de comer. Por que não pensa em fazer um exercício físico? E melhorar a mentalidade dele, a vir no jiu-jitsu fazer um exercício no chão, um exercício de rolamento, um exercício respiratório, que ele vai se sentir melhor, naturalmente, ele vai querer comer melhor. Então, as pessoas querem eliminar os hábitos ruins na marra, não vai rolar. Bota hábitos bons na vida, que naturalmente os hábitos ruins vão começar, os hábitos saudáveis vão começar a aparecer. O cara vai querer se alimentar para chegar com mais disposição no jiu-jitsu. O cara vai querer comer menos açúcar para chegar menos inflamado na quiropraxia, para a sessão dele fazer mais efeito. Aí eu digo pro cara, tu chega aqui muito inflamado, cara. Pô, tu quer comer embutido o final de semana inteiro, vir na consulta de quiropraxia, eu aperto tua musculatura, tu não quer ter dor nenhuma. Então faz o seguinte, pelo menos 2 dias antes da consulta, dá uma cuidado no açúcar, tu vai chegar menos dolorido, mais solto, eu vou fazer a tua consulta render mais, ou seja, tu vai economizar tempo e dinheiro. O cara, não, agora que falou no dinheiro, então agora eu quero, então agora eu vou ficar sem comer. Aí o cara se sente melhor, porque realmente seguiu aquele hábito 2 dias antes, fez mais efeito, ele diz, caramba, não é que eu me sinto melhor mesmo? Naturalmente o hábito saudável do cara começa a aparecer, que o cara começa a se motivar a entrar no nutricionista, aí o nutricionista passa uma dieta, o cara tem mais disposição, ele dorme melhor, se relaciona melhor, o humor melhora, se relaciona melhor com a esposa é um ciclo, né? Então o ciclo ele tem que começar dos bons hábitos e não eliminando os maus hábitos na marra, que não vai rolar. E aí que o esporte entra como uma ferramenta poderosa, né? O jiu-jitsu, o surf... Sim. Que ele vai trazendo essa disciplina, né? Eu vou pra noitada ou eu vou dormir cedo para ir surfar amanhã ou para ir treinar, Exatamente. Né? E aquilo que você falou, né, Lucas? Você sente na hora, cara. Sim. As pessoas há muito tempo, né? Eu vim fazendo, de novo, tendo hábitos, né? Inclusive, de novo, eu trabalho no mundo corporativo, as pessoas, o André não sei o quê, né? Não come assim, não come aquilo. Cara, sabe por que eu faço isso, na verdade? Porque eu vou me sentir muito melhor no meu dia a dia. Claro. Né? Então, assim... E quando não faço, eu sinto. Sente muita diferença. Eu pago o preço, né? Então, assim, eu vejo na hora. Também. E aí me traz para algo, cara, que no final é muito mais benéfico. E quando eu falo benéfico, não é... Eu não tenho essa rigidez, esse radicalismo, né? Mas, assim, num todo, eu me sinto muito bem. Eu consigo fazer até hoje, né? E é aquilo, eu tenho 31 anos de jiu-jitsu sem parar, né, lutando, fazendo muitas atividades, surfando e kite, muita coisa, cara. Eu me sinto muito bem, talvez até melhor, porque eu acho que hoje eu consigo juntar um pouco mais de maturidade e conhecimento para poder me movimentar melhor, para poder me respirar melhor. Então, eu tô somando coisas que eu vou ganhando com o tempo,
que, enfim, cara, me deixa muito melhor. É que tu já tá num nível também melhor, né? É importante também as pessoas entenderem, assim, porque quando a gente vê uma pessoa... pega uma pessoa que tá ruim fisicamente, vai fazer uma aula de jiu-jitsu, é desagradável pra pessoa, né? Então, para uma sessão de quiropraxia, a pessoa toda inflamada, tomando corticoide, medicações, cheia de tendinite, corpo todo inchado, vai ser desagradável inicialmente. Então, é importante as pessoas, quem assiste, entender o seguinte... Se você não sente um benefício imediato, não é porque não funciona, é porque o seu corpo ainda não está no nível de perceber. Então, tu um cara atleta, musculatura boa, um cara magro, deve dormir bem, se alimenta bem, um dia fazendo errado, tu já sente muito. Isso é uma outra coisa, né? Interessante você falar isso, porque assim, às vezes... De imediato. O cara tem que insistir, né? Seguir as pessoas que entendem, seguir o professor que já passa por isso e que diz, olha, se tu fizer mais tempo... vai resolver. E o cara faz um dia e diz, mas eu fiz um dia e não me senti melhor. As pessoas querem muito mas rápido, como assim? né? Então, espera teu corpo reagir um pouquinho, né? Então, assim, tudo que falam que dá certo, né? Muita gente falando que dá certo, que é assim mesmo, as pessoas têm que acreditar, né? Que dá certo, né? Sim. E tentar realmente, né? Acho que aí tá a dificuldade das pessoas. Colocar só elas, né? A visão delas. Mas eu fiz 2 dias e não me senti melhor, então... Deixa. Pra mim só não um pouquinho. funciona, O professor falou, o nutricionista falou, o médico falou, o outro falou. Vamos seguir mais um pouquinho, né? Vamos com mais força, um pouquinho mais vontade, que em breve você vai sentir também esse benefício, né? Com certeza. Então, quanto melhor a pessoa tá, mais a pessoa tem essa percepção, né? Do que faz bem, do que faz mal, né? Vai se conhecendo, né? Esse autoconhecimento vem com o tempo de cuidado. Não é de um dia para o outro que a pessoa vai adquirir. A consistência, ela é muito importante, né? Outro dia também eu escutei um papo, eu escuto também muito podcast, né? E de um treinador, de um lutador muito caixa grossa, e ele estava explicando um pouco da metodologia de treino, né? Ele estava falando muito da importância da consistência no treino, mais do que dos picos, né? Ele falou, cara, eu não vou muito para pico, porque ele não acreditava muito na intensidade, ele estava comparando um pouco a consistência com a intensidade. Então, regularidade às vezes, com intensidade. as pessoas têm muito essa coisa da intensidade. Eu vou ter uma luta, vou treinar muito para aquela luta. Eu falo assim, cara, a gente não muda muito não, entendeu? A gente mantém, o cara tá sempre bem, porque ele acredita. Aí ele faz umas comparações. O cara que treina 30 anos direto com outro que treina 5 anos em alta intensidade. Qual que fez mais? Qual que sabe mais? Então, a consistência, e de novo, a gente está falando disso, mas eu levo isso para a vida, em tudo que a gente quiser, né? Eu trabalho com branding, por exemplo, eu falo essa palavra o tempo inteiro. Você quer ser a tua marca quer ter autoridade, você quer marcar, você tem que ter consistência. A gente tem que repetir, fazer e continuar fazendo o que a gente acredita. A gente só vai ser percebido com consistência. Isso aqui que a gente está fazendo. Projeto podcast. Eu não posso parar. Toda semana eu tenho que gravar eu tenho que parar. Não é porque não deu certo hoje, amanhã vai de novo. Vamos fazer. E igual você falou da faixa, né? A faixa preta, né? Leva de 8 a 10 anos para vocês chegarem. Olha só. Mais ou menos essa média, né? E aí, imagina você ficar 10 anos, nossa. O cara que pensa isso, a gente sabe o quanto a mente influencia, né? Às vezes eu faço natação, até algumas competições malucas, não especificamente natação, porque eu não sou, inclusive a pior prova que eu faço. Mas às vezes juntam as provas, essa coisa do Waterman ali, tem até um troféuzinho ali. Cara, se eu for pensar assim, cara, são 3 quilômetros, meu irmão, chego 100 metros, eu falo assim, falta ainda mais 2.900, meu irmão, nem acabou minha prova. Não tem como eu fazer. Então eu tenho que me jogar ali e falar, vamos com tudo, aproveita cada braçada, meu irmão. Vamos aproveitar. O processo, cara dispensado no final. Viver o processo, né? Viver o processo, exatamente. Que é muito aquela coisa também que a gente falou, né? Às vezes a gente está pensando tanto naquilo que a gente quer e a gente esquece de viver aquilo que a gente tem, o momento, porque tudo conta, tudo influencia. E eu acho que o autoconhecimento é uma chave muito importante. A gente estava falando sobre meditação antes de começar, né? Sim. Eu acho que tudo aquilo que a gente puder fazer para conhecer melhor nós mesmos, eu acho que ajuda muita coisa. Porque às vezes a gente nem se conhece direito. Às vezes a gente não, né? Às vezes tem gente que você olha e não sabe nem o que é da vida, não sabe, não tem propósito, não tá vivendo, né? Tá no automático. Então, quando você começa a ter consciência daquilo que você quer, você começa a entender que o processo faz parte também. É importante, né, no dia a dia, né? As quedas vão te ensinando, tudo influencia, né? Então, acho que a mente, o corpo, o espírito, é tudo, eu acho. É tudo interligado. Uma das coisas, eu vou falar aqui algo que talvez foge um pouco aí do...
sei lá, porque eu quando eu trago esse projeto do programa, né, e às vezes a gente fica conversando e questionando sobre como é que a gente faz para crescer mais, como é que a gente faz para acelerar, né, e a gente sabe hoje, principalmente nessas redes sociais, enfim, nas mídias, tudo que é mais polêmico, né, tudo que você de alguma forma chama atenção, e a gente já entende que a mente humana ela liga um botão ali quando você fala de alguma tragédia, de algumas coisas, né? E eu fui pro lado mais da positividade, né? De uma conversa mais tranquila, né? Às vezes senta uma pessoa aqui que tem vários casos polêmicos e a gente não entra no caso do... Porque não é, né, o que eu quero de alguma forma transmitir. E então, assim, eu acho que muito do que as pessoas vão entrando num ciclo, né, que vão se fechando e não vão percebendo que existe, né, uma vida, existe talvez essa coisa da energia, talvez essa coisa da gente parar um tempo e realmente olhar para dentro de si e perceber quem realmente nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Então a gente entra ali numa coisa do dia a dia que é influenciado por tudo que chega na gente, né, e muita gente sai fazendo sem pensar nem o que tá fazendo. Tá no automático mesmo. Tá naquilo que eu uso sempre como analogia, aquele ratinho naquela aquela rodinha ali. Que todo dia mesmo. O cara não tá olhando pro lado, né? Não tá se sentindo. Né? Enfim. Poucas pessoas sabem realmente o que querem, né, cara? Sim. Eu também leio bastante, vejo bastante podcast também, escuto empresários aí. E a primeira coisa, todo empresário de sucesso, atleta de sucesso, fala a mesma coisa, né? Sim. Visualizar o que se quer, né? Visualizar, ter escrito, de preferencialmente o que se quer, né? Os passos que tem que ser feitos para chegar até lá. Se tu sabe onde tu quer chegar e tu escreve os passos para chegar lá e tu segue cada passo, existe outra possibilidade de não ser dar certo? Não. Se tu conseguir passo a passo, tu é obrigado a chegar lá, não existe outra forma. Então já começa por aí, as pessoas já não sabem onde quer chegar. Aí com a pessoa que não sabe onde quer chegar, ela não sabe nem, por exemplo, se eu dar um exemplo básico, que o cara chega torto na clínica, com um pé para dentro virado, e o cara não sabe que o pé dele tá virado para dentro. Um cara de 50 anos de idade, eu falo, cara, tu nunca viu teu pé virado para dentro, não? O cara Você fala, já não. falou isso hoje comigo, que meu dedo tá torto. Porra, falei, meu dedo tá normal, cara. Aí o cara sabe que ele quer fazer uma trilha, ele quer fazer os caminhos de Santiago de Compostela. Aí ele bota lá, o que eu tenho que fazer para fazer o Santiago? Tem que trabalhar X horas para guardar o dinheiro, tem que comprar passagem, tem que comprar um tênis bom, tem que comprar uma túnica para a cabeça, tem que arrumar um parceiro para ir junto. Mas nunca olhou pro próprio pé para ver se o pé dele aguenta fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então, assim, as pessoas não sabem onde quer chegar, a primeira coisa, a maioria das pessoas, e não sabem se vão ter condições físicas e emocionais para chegar até lá. Então, para o cara ser um empresário de sucesso, um lutador de sucesso, chegar na faixa preta onde chegou, o mínimo é tu ter discernimento mental. O que eu tenho que fazer? Tenho que abster dos vícios, tenho que abster de festas para chegar a acordar de manhã cedo, para desenvolver meus músculos, para poder ser um bom lutador. Tu ia ser o mesmo lutador com o corpo na metade? Com menos musculatura? Provavelmente não. Provavelmente não teria chegado com tanta consistência, não teria tanta credibilidade, talvez com os alunos, que não teria tanta força para ensinar um golpe para o aluno. Então, a gente saber os passos que a gente quer fazer e se a gente vai ter condições físicas e emocionais para chegar lá, é o primeiro passo de todos, né? Esse exemplo que eu te dei é um exemplo clássico do quanto grosseiro é nosso olhar para a gente mesmo, na maioria das pessoas, né? Sim. O cara tem um joelho virado para dentro, ele quer ser campeão de surf, mas ele nunca viu que o joelho dele é virado para dentro. E o cara falou, cara, tu nunca olhou para tua perna, não? 50 anos de idade? O cara falou, não, eu digo, mas tu nunca cruzou a perna assim, dentro da televisão, lá na frente, assim, e viu teu pé torto? O cara falou, não. Pra te ver o nível que chega. Então as pessoas não conhecem nem o próprio corpo. O cara sabe que o carro dele tá amassado. Se perguntar pra ele, vem cá, o arranhão do teu carro na direita ou na esquerda? Ele vai dizer, na porta esquerda. Mas depois, mas teu joelho esquerdo tu nunca olhou. Né? Então a pessoa focada nas coisas, né? Exato. E não em si mesmo, né? Que eu também estava falando antes do podcast começar. Então acho que focar, olhar para si mesmo, né? Se olhar no espelho, ver quem tu é, olha a tua postura, ver as coisas que estão te cercando, é o caminho, é o básico, né? Pra gente abrir os caminhos, pra gente ver se realmente a gente tem condições físicas e emocionais de chegar onde a gente quer. E se não tiver, batalhar para essas mudanças pra gente conseguir chegar lá, as né? crenças, né? Porque a gente tem muitas crenças, né? Dependendo de como fomos criados, então, todo mundo tem crenças limitantes. Exato. E aí, se a gente não perceber ali, não quebrar a chave, a gente vai na mesma corrente por tanto tempo, né? Então,
Às vezes a gente está no automático também, porque a gente está seguindo crenças que a gente vem lá de Total. trás e a gente não percebe. Muito bom você falar nisso, porque eu acho outra coisa que eu acredito também, né? São as métricas estão ligadas às limitações que a gente coloca. Claro. Né? E tudo está muito relacionado a isso. Né? A gente vai colocando métricas que às vezes a gente nem se dá conta. Conhecimento. Mas não se dá existem conta. mesmo limitações que às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Às vezes o cara quer ter sucesso, mas é brigado com o pai e com a mãe. Então o cara vai conseguir realmente ser um cara de sucesso. Como a gente falou, adianta ter sucesso financeiro e ser brigado com o próprio pai e com a própria mãe? Não adianta. Sim. Então, às vezes, tem limitações que estão ao nosso redor que a gente não se dá conta. Então, quando a gente parar para pensar, o quanto que o cara vai ficar mais tranquilo, ou se dar bem com o pai, com a mãe, com o irmão, resolver um problema antigo, às vezes um amigo que o cara era amigo e por causa de uma bobagem ali o cara não é mais amigo, resolver um problema com aquele amigo. Então, resolver realmente as coisas que estão no nosso ciclo, né? Seja com amizade, seja com trabalho, seja com problema físico, né? Seja com problema emocional, Sim. seja com uma coisa que te prende lá anteriormente, contar com especialistas, né? Se tu acha que o teu problema é emocional, que de repente tem um problema lá na infância, apanhava do pai às vezes, não, você tem um problema com algum familiar, não tinha o pai, resolver isso, procura um psicólogo. Né? Procura alguém que possa te dar uma base para fazer isso, nem que seja um professor de jiu-jitsu que te sirva como psicólogo, que tu te abra com aquela pessoa, né? E vai te dar ali uma ferramenta física ou através de um exercício, através de alguma coisa para te superar ou te ajudar a entender isso melhor, né? Então, as pessoas têm dificuldade disso, né? De procurar as ajudas, né? Como se todo mundo soubesse de tudo um pouco, né? Todo mundo é um pouco psicólogo, todo mundo é um pouco fisioterapeuta, sabe um pouco, todo mundo dá dica, não, isso aí é problema no joelho, assim, faz tal coisa, toma um remédio. Todo mundo é um pouco médico, né? Então, a gente acho que procurar realmente quem entende para ajudar a gente, né? Porque o cara aprender luta, eu vou procurar quem? Um psicólogo? Vou procurar um professor de jiu-jitsu. E eu quero em quem? Quero no melhor. Eu quero um cara bom, que vai estar num lugar legal, que vai estar tem uma visão holística, tem uma visão, que a gente estava falando ali, que tem uma visão que eu acho que contempla mais coisas do que só ensinar da porrada, né? Exatamente. Eu acho que esse que é o principal, de saber que existem... Tudo vai na base do que a gente estava falando, né? Contar com as pessoas, né? As conexões, né? A pessoa se conectar com as pessoas certas, entender que existem essas pessoas que estão aí, existem pessoas que realmente querem ajudar, né? Que se a gente encontrar as pessoas certas, eu acho que os caminhos se abrem muito pra gente, né? Em todos os sentidos. E no final das contas é isso que vale a pena, né? Quem que a gente está trazendo para nossa vida, o que a gente está vivendo. Exato. Esses são os grandes valores da vida, né? A vida é muito rápida, né, cara? Muito passageiro, um soprinho e, cara, quais são os verdadeiros valores? Eu carrego isso todo dia, porque eu perdi algumas pessoas, assim, na minha vida, assim, muito rápido. Um tio também, assim, foi muito saudável, foi embora num acidente. E eu falo muito isso, a minha família fala muito isso. A vida é um sopro. Então, valorize quem está do seu lado, valorize quem está contigo para o que der e vier, quem embarca com você nos teus sonhos, porque é isso que a gente leva dessa vida, é os momentos que a gente vive, e aí são os momentos que a gente constrói no esporte, no trabalho, na família. Exato. É isso. Bom, você falou do mar aí, eu até tô te dando esse livro de presente. Obrigada. Mas, assim, eu acho que é uma outra coisa, né? Uma fonte de energia, assim... Muito grande, é o mar. Muito forte, né? E eu vou falar de uma experiência aqui minha, enfim, eu sou muito conectado ao mar, né? Acho que quando eu começo a ficar muito longe... Parece que vai já começo a ficar mal. E eu fiz um documentário no canal Off. Ah, não sabia. Sobre essa relação do mar com as pessoas, o quanto o mar nos ensina, enfim, ganhou. Foi premiado. Pô, a gente teve... Como é o nome? A gente ganhou 2 premiações internacionais casca grossa, meu irmão. Isso, foi inacreditável, porque assim, não tínhamos, a princípio, condições de chegar tão longe, né? Com um documentário que foi feito com um budget, assim, muito pequeno, né? E a gente conseguiu levar isso aí pro mundo. Que demais. Então, assim, você teve isso também, né, Michele? Assim, eu acho que mesmo, e acho que você fala ali um pouco, não sei se é ancestral, mas você já tinha uma conexão com essa energia muito poderosa que o planeta tem, né? Sim, o mar tem, a natureza tem, né? Eu costumo chamar a mãe natureza, assim, né? Porque acho que tem uma energia muito grande. E eu acho que não é... Acho que até pela ciência também, né? O banho de mar tem vários benefícios, né? Acho que já foi comprovado hoje isso. Hoje está sendo mais comprovado ainda, essa coisa do grounding, né? De você pisar no chão. Exatamente. E a gente já sentia isso, né? O médico recomenda, bota na receita, 5 banhos de mar. É verdade.
Tem? Mas é impressionante Sim, como é que tem, faz, né? tem Tem essa um ligação poder do, muito grande. do sal, né? Uhum. Enfim, com... Sim, eu falo que o mar é uma das coisas assim que mais me moveu para frente mesmo. E me move todos os dias, assim, todos os meus sonhos, em todas as minhas áreas, assim. Quando eu tô escrevendo um livro, como você sabe, né? Vai lá para fora, tive a oportunidade, um gerente de cinema da Itália ficou sabendo. E aí eles estão patrocinando para que esse livro aconteça. E todos os dias, quando eu vou escrever, assim, eu sou muito... Eu me cobro muito. Então, assim, a gente já fez o livro, já teve uma revisão, mas mesmo assim eu falei, enquanto eu não olhar e falar assim, tá perfeito, eu não sossego, sabe? Eu gosto de dar o meu melhor. E todos os dias, quando eu vou revisar, quando eu vou escrever alguma coisa, eu mentalizo o mar primeiro, sabe? Eu me mentalizo, assim, como se eu estivesse nele, e isso me dá uma força muito grande. E quando eu tô nele, então, é surreal. Eu tô em casa, assim. Eu entro na água e falo, eu tô em casa. É onde não tem dor, é onde não tem limitação. Parece que é onde não existe o impossível. Quando eu entro na água, quando eu tô deslizando uma onda, surfando, é como se, de alguma forma, algo no universo me dissesse, Michele, segue em frente que não existe barreira. Barreira é a gente que coloca, limite é a gente que dá. Então, não conseguiu hoje, acorda amanhã, levanta e tenta de novo, consegue e usa tudo isso que você passou para transformar outras vidas. E o mar, eu sinto isso, sabe? Eu sinto que ele está muito ligado, porque o esporte, eu acho que tem esse poder de unir as pessoas. Então, tudo que o Lucas faz por mim, eu sou eternamente grata, porque eu digo que ele salvou e salva a minha vida todos os dias. E eu percebo que quando eu mostro que eu estou surfando, quando eu mostro que eu estou fazendo algumas coisas assim ligadas ao mar, a galera olha mais ainda e fala, caramba, quem é esse Lucas que fez a menina surfar? A menina estava em cima da cama e agora está surfando. Então, acho que a natureza, o mar, assim, o esporte tem esse poder, assim, de agregar muita coisa e faz parte da minha vida. Natureza, né, no geral. É. Quem anda de kite é o vento, quem Exato. rema de caiaque é o rio, quem surfa é a onda, né? Essa força, literalmente, né, que empurra a gente uma pra frente, força. empurra o surfista, né? É porque eu acho que a gente é uma extensão da natureza, né? Nós somos, Nós a gente somos tem que uma entender. extensão. Nós somos parte da nós natureza. faz somos parte da natureza. Que o André falou ali antes, nós somos bicho ainda, né, cara? Nós somos animais, cara, e a gente, esse contato, né, e de novo, que leva talvez para um lado nosso instintivo, reptiliano, cara, é importante, a gente tem que se nutrir, a gente não pode se desconectar muito disso, dessa E força. a maioria das pessoas estão desconectadas. Você usou Sim. a palavra agora perfeita. Tá todo mundo conectado no mundo virtual, né? Exato. E desconectado do que realmente é importante. É. E o conectado, assim, né, importante, o que eu entendo, pelo menos, né? O conectado é com a mente, né, cara? Então, assim, a pessoa que ela teve uma infância mais conectada com a natureza, uma pessoa que tem uma mentalidade mais conectada com a natureza, ela nem precisa estar tão conectada. No meu caso, por exemplo, eu sou menos conectado do que eu gostaria de ser. Mas minha mente é conectada, sabe? Eu sei da importância disso. Sim. Eu penso nisso, né? Quando eu estou nesses momentos que são menores do que o trabalho, eu aproveito muito, né? Eu vivencio muito, respiro fundo, né? Curto sinto realmente um simples banho de mar, tu sentir realmente banho de mar, imaginar como aquilo ali está te fazendo um bem, né? Aquela energia de troca do teu corpo, né? A gente realmente se sentir parte, né? Integrada ali daquele momento. Conta muito, né? Não adianta também a pessoa tomar banho de mar pensando no trabalho, né? Então, acho que a gente se doar para aquele momento realmente que a gente está em contato com a natureza, estar presente, exatamente, viver, eu acho que é o que conta bastante, né? Muitas pessoas estão na natureza, mas não estão conectadas, né? Achando que só estar fisicamente basta, né? Não basta. A gente tem que estar física e emocionalmente, e mentalmente ali, né? Com certeza. Que é a presença, né? O que a gente fala também da presente, a gente está 100% presente ali. Né? E que, novamente, hoje, com todas essas tecnologias que chegam, a gente desconecta muito fácil. Sim. Né? É uma mensagem que chega, um negócio que a gente está conectado, a gente está ali, mas não está. Né? Eu faço muito esse treinamento aqui também durante as minhas aulas, né? da questão. O jiu-jitsu ajuda muito, né? Você tá presente, O jiu-jitsu, né? a luta na hora, cara, ela te traz uma presença que eu acho... Eu não Absurdo. conheço nenhuma outra atividade que você fique tão presente durante o combate ali, né? Durante o randori, que a gente chama. Sim. Que veio do judô, enfim, porque é a hora que o cara tá tentando fazer um monte de coisa que você não quer que ele faça, você tá, né? Então, assim, você tem que estar Se eu não estiver presente, 100% cara, vai presente. te levar... Porque o surf, você às vezes tá lá, esperando a onda, numa viajada, né? viajando. Mas o esporte, quando ele tem mais risco, né? O esporte é legal disso, que o esporte, por que o esporte adrenalizante segura mais a pessoa, né? Porque ele faz a pessoa emergir ainda mais, né? Eu atendo muito, gente, tudo que é esporte, mas um dos esportes que eu vejo que tem muito forte isso são os esportes de voo. O voo, por exemplo, voo de asa delta,
segundo quem voa de asa delta, atendo aí grandes voadores, tu não pode, se tu piscar mais demorado ou pensar em outra coisa naquele momento ali, tu tem risco de morte, né? Diferente é risco de vida, é risco de morte, tem risco de morte. Então, o esporte, quanto mais, né? Com certeza, num treino light, tu vai ficar menos focado do que quando o cara pega um faixa preta. Sim. Então, a importância de treinar, o cara que é faixa branca, treinar com faixa preta, é justamente essa necessidade de ver, pô, agora eu vou pegar o faixa preta aqui, ferrou, né? Só um pouquinho, agora eu vou ter que me doar. Com certeza, ele acaba se concentrando mais, se doando mais, quando tem um grau de adversidade, vamos dizer assim, né? Surf de ondas grandes também, né? Exato, total. Então, aquilo que tu falou, é importante o aprendizado, né? O faixa preta lutar com faixa branca, mas o desafio, né, do faixa branca, pegar o faixa preta, pegar um mestre, pode ter certeza que ali não pensa em nada. O faixa preta pegando faixa branca, ainda pensa lá, pensa que eu vou fazer hoje de tarde. O faixa branca pegando faixa preta, mas se ele pensar demais, meu irmão, daí demorou. Eu fiz um treinamento com o Carlos Burle sobre o poder da respiração, aqui na Barra ali. E ele fala muito isso, da questão da presença, porque lá na onda gigante você não pode estar pensando nos seus problemas, nos seus desafios. Esquece do nome. Não sabe nem o nome dele mais. Não escuta nada, não percebe nada. Então o pessoal do voo, que é muito arriscado, né? Sim. Que pega as térmicas e tal, que tem que estar ali ligado mesmo a todo minuto, o pessoal fala que depois de 2 horas aí de voo, o cara não lembra nem o próprio nome, mas não lembra nem se é que eu tenho filhos, não tenho, esquece de tudo, cara, porque fica tão focado naquele negócio que realmente a mente sai, né? E essa mente sair, né? Sair daquele momento ali é essa paz, essa tranquilidade que a gente não tem mais, que é o que a natureza traria, né? Total. É o que a natureza traria naturalmente. E hoje em dia a gente tem que ir vamos, conscientemente atrás disso, né? E é uma meditação em movimento, né, cara? O mestre Kane, né, Orlando Kane, que foi o mestre do Rickson também, ele fala muito isso, né? Assim, primeiro dessa nossa fuga como humano, do lado instintivo, que é muito importante, né? Sim. Que a gente tem que ficar buscando. E essa coisa da meditação, cara, meditação, o estado de meditação, você não precisa estar sentado ali, né, respirando, ele vem com essa presença. Claro. E o quanto essa presença ela é importante para nossa saúde mental, Modo geral, emocional assim. E como um todo, cara. Todo mundo fala em foco, mas ninguém fala em desfoco, né? De vez em quando é importante desfocar também das coisas que a gente quer, né? E isso que tu falou é perfeito, é a meditação em movimento, né? Que todo mundo fala, não tem que tentar não pensar em nada, né? Nada do corriqueiro, né? Sim. Mas agora quando tu direciona para um esporte, tu tá focado ali, então naturalmente tu tá meditando, né? Exato. Essa meditação em movimento. Então eu acho que é um dos caminhos para quem quer meditar. Tem pessoas que não conseguem ficar paradas 5 minutos. Mas não consigo. Procura um esporte, procura um yoga, procura um surf, procura um esporte que tu naturalmente não precisa pensar em meditar. Tu vai pensar em sobreviver, né? Que nem tu falou ali. A luta é uma sobrevivência, né? Que vale para a vida, né? Fazer uma reunião, fazer uma entrevista, vender alguma coisa, nada mais é do que uma sobrevivência, né? Sim. Então a pessoa ter essa resiliência aí para meditar, seja passivamente ou ativamente, né? Ou parado ou em movimento, eu acho que é o caminho básico da pessoa conseguir ver as coisas, né? Os caras que não conseguem parar para meditar 5 minutos estão com sérios problemas, né? Exato. Então o cara tem que fazer pelo menos no jiu-jitsu, focando ali, naturalmente passa 1 hora e o cara nem percebe, né? Atividade boa é essa. Eu digo, quer saber se é bom? Quando tu... acabou já? Então esse é bom, pode continuar. É verdade? E a respiração é algo que também faz muita diferença, né? A respiração consciente. Eu aprendi isso com o Carlos Burle, um amigo dele também do Havaí, o Rafael. Eles me ensinaram algumas técnicas e é impressionante como a gente respira errado, né? A gente não está presente nem na própria respiração, assim, né? Isso influencia muito. Às vezes eu paro assim, e aí a respiração te traz ali para aquele momento ali, né? E te dá aquele foco, te dá aquela energia ali para... A gente parar, né? É curioso à noite. Às vezes, acho que nem todo mundo já sentiu isso, mas tu provavelmente deve ter sentido. O atleta, né? A pessoa que ela tem mais consciência do corpo, a gente está deitado à noite, a gente sente o nosso coração bater. Né? Tum, 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 tum. Com certeza tem pessoas que nunca sentiram isso. Ou seja, nunca se acalmou o suficiente para sentir o próprio coração bater. Pra sentir de verdade, né? Nosso corpo, né, cara? Às vezes parece que a gente escuta o coração batendo. Tu sente e escuta simultaneamente. Então a pessoa
prestar atenção nisso, né? Na respiração, só o fato de perceber a respiração, fazer uma respiração guiada, fazer uma respiração de 2 expira, 4 inspira, 4, o número não importa, mas tu perceber aquilo ali e conseguir ficar consciente daquilo ali é uma forma de meditar também, né? Total. É uma forma de trazer essa natureza, essa energia aí que nos circunda e que a gente não percebe pra dentro da gente, né? E aí a gente começou a ouvir, né? Porque o corpo fala, né? A mente, eu digo que a mente, ela sabota. A mente é perigosa. Mas o corpo tá falando o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Você vê, ontem eu falei rapidamente com vocês, eu fiz um curso de tiro com um policial federal, casca grossíssimo, cara. Porra, quero até agradecer aqui, porque realmente, assim, foi muito bem tratado e, cara, excelente o curso do cara. E você vai pensar no curso de tiro, você pensa ali na violência do tiro, né? Mas o que está em volta daquilo tudo, né, tem muito a ver com o que a gente está falando, né? E, enfim, uma delas, a gente descendo ali uma camada bem profunda, é a questão da sobrevivência como ser humano, né? Que é a prioridade humana é a sobrevivência. E o nosso corpo como um todo, ele está o tempo inteiro lutando por isso, né? E às vezes a gente nem entende essa inteligência, porque a gente nem sabe disso. Né? Então, se a gente bota um veneno, ele já vai lá curar. Agora, você vai aumentando a dose, né? Tem uma hora que vai dando problema. Mas, enfim, se conectando com essa coisa da respiração também, muito daquilo tudo está conectado à respiração e à sua mente, porque você tem que resolver coisas rápidas. E o que faz a diferença de você conseguir fazer com segurança, fazer bem feito, se você realmente precisar, inclusive entender o risco que tem de uma pessoa ter aquilo e você não tem. Por exemplo, quando você entende a letalidade de uma arma, de verdade, você começa a entender que não dá para enfrentar. Né? É o que eu falo, inclusive, você deixa o ego de lado, né? Um lutador que realmente entende a luta, que tem a maturidade, e que ele sabe o que é lutar, ele não vai lutar à toa. Ele não vai brigar à toa. Porque ele sabe das consequências. Ele sabe dos riscos. Né? Então, ele só vai fazer aquilo ali, cara, por extrema necessidade. Talvez ligado a uma sobrevivência. Né? Então, tudo isso, cara, tá muito conectado. É engraçado, você falou isso. Eu lembro, meu irmão, como eu te falei, ele fez muito jiu-jitsu, né? Hoje ele tem 39, já tem muitos anos que ele parou. E ele sempre falou isso. E o jiu-jitsu salvou ele uma vez, que ele teve um carnaval e aí ele estava curtindo com a namorada dele, vendo o show. Chegou uma galera e quis mexer com a namorada dele. Ele só falou, não, ela tá acompanhada. Os caras saíram e voltaram com um monte, assim, mais de 10, assim, já arrastando o meu irmão, já jogando ele pra cima, e aí juntou os primos, tudo. O meu irmão falou que ele não fazia pra machucar, ele só defendia. Ele usou tudo que ele aprendeu no jiu-jitsu. E ele falou, não, se eu entrar na briga ali pra querer machucar, os caras vieram errado, então ele se defendia, ele fala, o jiu-jitsu me salvou, e eu trago isso todos os dias, assim, sabe? Isso é justamente isso que você falou, né? O cara que vai pra lutar, né? Um grande campeão, ele sabe disso, né? Ele sabe os valores e levar aquilo pro lado certo, né? Porque tem gente que leva o que aprendeu distorce, né? E aí sai da essência, né? Total. Eu acho que a essência do jiu-jitsu não é sair arrumando briga, né? O verdadeiro campeão é igual você. Né? Pelo contrário, a gente evitar a briga, a gente entender e, de alguma forma, né? A gente falou isso também ontem no curso, proteger a sociedade. Proteger a sociedade. Sermos pessoas do bem que estamos prontos para proteger, né, a sociedade, a humanidade, enfim, pensando grande. A gente pode, a gente é capaz, né? A gente só precisa estar preparado, inclusive entender o outro lado. A vida é servir o próximo, não adianta, né? Todo mundo, de uma forma ou de outra, serve o próximo, né? Conscientemente ou inconscientemente, né? Sim, total. E foi assim que, como a gente falou aqui também em off, a humanidade sobreviveu, a gente se ajudando, cara, é uma troca, né? A gente precisa disso, nós somos seres tribais, precisamos disso, precisamos de aprender um dar para o outro, receber. Unir forças, né? E estar aberto a receber o que a gente está falando aqui tudo, né? Então isso faz parte da nossa essência humana. E às vezes a gente tem muito para receber e a gente tá fechado, né? Às vezes o universo tem tantas coisas pra gente e a gente se fecha. Às vezes ele tá ali na nossa cara, falando, né, mostrando, doando várias coisas e a gente se fecha. Então a gente tem muito a dar e muito a receber também. Sim, então, total.
Acho que os três aqui o Lucas faz muito isso, você faz muito isso. E eu me sinto muito honrada de estar na frente de vocês dois, assim, de duas pessoas que doam e recebem, estão sempre aprendendo, sempre evoluindo e que nos ensina muita coisa, assim, que nos ensina a ser melhor a cada dia, porque todos nós temos a aprender. Totalmente. Então, É legal que um aprendizado, teoricamente, que não serve de nada, abre a mente para muitas outras coisas, né? Então, assim, tu que recebe gente no podcast tem esse privilégio, né, de estar aprendendo aí com pessoas, tá? Eu também me considero um privilegiado, a gente atende desde da pessoa, né, pobrezinha, desde o gari, da doméstica e tal, pessoas que não tem estudo, teoricamente não vão ter nada para ensinar, mas eu digo, a doméstica sobre limpar a casa, ela sabe muito mais do que eu, né? Exato. Então ela vai saber qual é o produto certo, vai saber que não, esse produto aqui não serve, tem que comprar tal produto, porque daí sai a mancha, sai aquilo, vai de um aprendizado. Então pode ser que tu não faça aquilo, mas na hora de contratar alguém para tua casa, tu vai pelo menos orientar. Eu aprendi lá com a minha funcionária, minha paciente, que esse produto aqui é melhor. Então todo nível de conhecimento é melhor. Por que é melhor esse produto? Vamos ler o produto. Ah, porque tem aqui soda não sei o que. Ah, entendi, então esse produto é bom para limpar. Pode ser que tu use depois lá na frente, né? Uma dica que tu vai dar para um amigo teu. Um amigo teu que fez uma mancha numa camisa, vai dizer, pô, cara, não bota isso aqui não. Eu aprendi com a minha paciente lá que tu tem que botar tal produto. E o amigo depois diz, pô, muito obrigado, deu certo, saiu a mancha. Então, qualquer aprendizado, né? É legal. Esses dias eu recebi um cliente, Maurício, o cara é pesquisador da área, ele é cirurgião de osso, ele dá aula de cirurgia de osso, trabalhou na Suécia, que ele falou muitos anos, tá? Um cara super, um cientista da área da... E eu falando para ele sobre equilíbrio, eu perguntei para ele, o que é o equilíbrio para ti? Aí ele falou assim, o equilíbrio é fisiológico, né? Entre a homeostase e tal, tem o simpático, parece simpático. Ele deu uma explicação científica que cabe dentro da área dele, né? Eu falei, tu vê que curioso, se a gente perguntar para 5 pessoas diferentes, cada um diz uma coisa. Sim. Um vai dizer assim, o equilíbrio entre o físico e o mental. O equilíbrio entre a força e a flexibilidade. O equilíbrio entre a força da frente e a força de trás. O equilíbrio entre o mental e o espiritual. Cada pessoa vai falar de uma forma, de uma visão, né? Eu falei, olha, tecnicamente falando, o equilíbrio biomecânico é o equilíbrio entre mobilidade e estabilidade, que é o base do nosso método. E ele, assim, como um garoto, olhou e falou assim, fez uma cara assim, cara, ficou olhando. Aí eu fiquei explicando pra ele como é que era o equilíbrio tensional, que eu falei, olha, se tu tem um problema no joelho, talvez tu tenha o pé plano. Ele falou, cara, mas como é que tu sabe que eu tenho o pé plano? Eu falei, não, olha, dentro da base do equilíbrio tensional, que é uma coisa que já existe, mas o nosso método é baseado em cima disso, as pessoas que têm mais tendência a ter problema ali, problema do joelho, por exemplo, tendem a ter o pé mais plano, porque não sofre impacto ou tal. Eu fiquei uns 5, 10 minutos explicando para ele, ele olhou para mim e falou assim, cara, não sei nada disso, cara, nunca ouvi falar nisso, né? Então isso que é legal, assim como a gente vê, às vezes tu bota um super especialista na nossa frente, né? A gente fala, não posso falar besteira pro cara aqui, né? Achando que o cara vai saber de tudo, um cara mais velho, com o dobro da experiência que eu tenho na área da médica aí, um super pesquisador, o cara não sabe nada, zero. E a gente achando que o cara vai saber tudo, né? Assim como vem o professor de jiu-jitsu falando a mim, mesmo sendo judoca, vai dizer nome de golpe ali básico que o faixa preta sabe, e eu vou dizer, cara, nunca ouvi falar na vida. Sim. Então acho que a gente tem essa humildade, né? De todas as áreas, independente do nível que a gente está, né? Para aprender com tudo, né, cara? E tudo soma. Então eu acho que é importante até o último dia da nossa vida, né? A gente ter essa visão. Acho que quanto mais essa visão a gente tem de aprendizado, menos a gente perde, né? Ao longo da vida. Mais a gente... Um outro exemplo que eu dou basicão também, né? O homem que mais leu livros no mundo, no Guinness. Aí, quantos livros tu acha que o cara já leu? Todo mundo fala, acho que 200 mil livros, né? Cara, não dá tempo não, cara. Se a gente marcar 48 semanas por ano, 10 anos depois são 480 semanas. 100 anos depois, são 4.800 semanas. Ou seja, se o cara ler um livro por semana, ele vai ler 4.800 livros. É nada, cara. Aí tu vai numa biblioteca pública, só na primeira prateleira da biblioteca tem 10 mil exemplares. Só na primeira prateleira. Ou seja, quantas vidas tu vai precisar para saber só um pouquinho assim, cara? Muita coisa. Então, né, fazendo cálculos, um cálculo desse aí, basicão, 10 anos, 480 semanas, quantos livros tu vai... Para ler 100 mil livros, quantos livros vai ter que ler? Vai ter que ler 3 livros por dia. Isso é possível? Sempre temos para aprender. Ou seja, nosso conhecimento é muito limitado, né? Sim. Então, literalmente, aquilo que fala que não sabe nada mesmo. Talvez a gente saiba um pouquinho de alguma coisa, né? Mas acho que esse aprendizado diário que abre muito a nossa cabeça, né? Pra gente continuar crescendo eternamente. Total, e por isso, né, reforçando aqui o que a gente falou, cara, eu montei, na verdade, esse projeto aqui,
né? Obviamente, eu não tinha nem o conhecimento que isso tudo ia agregar tanto como tem agregado, né? Assim, para mim, porque, cara, toda conversa é um aprendizado gigante, Sim. né? E só é por causa disso, porque assim, a gente tá não só investindo para que isso aconteça, mas a gente está aberto a escutar e, né? O que eu sou um eterno curioso, cara. Eu quero saber, eu quero entender, né? E enfim, aquilo ali só vai somar, não só para mim, quando a gente expõe isso para outras pessoas. A gente está abrindo esse canal aqui, cara, para muitas outras pessoas, literalmente, mudando vidas. Com certeza. Mudando vidas. Às vezes alcança, vai muito além do que a gente imagina, né? Quando a gente se propõe e faz, eu acho que começa a dar certo as coisas, né? Às vezes a gente não sabe como fazer, mas só começa, só faz. As Exato. coisas vão se conectando, vai dando tudo certo, vai atingindo. Com certeza, igual que você falou, não imaginava que chegasse nesse ponto. Sim. E ainda com certeza tem muito para... E é impressionante Aí, como a gente, eu acho que no teu caso também, Michele, assim, eu acho que quando a gente de alguma forma se expõe, né, inclusive mostrando nossas fraquezas e tudo mais, outras pessoas se identificam, né, porque não somos super-heróis, né, cara. O fato de eu ter esse projeto e hoje ele chega a muitas pessoas, não quer dizer que eu seja melhor do que outras pessoas que têm outras habilidades. Então, eu tenho meus problemas, como a gente falou hoje, a gente tem nossos desafios, nós temos nossas fraquezas, Ainda cara, bem, e né? às vezes, Ainda bem. e ainda bem. Porque são nesses momentos que a gente mais aprende. Total. Geralmente, nos momentos mais difíceis, são os desafios que a gente aprende. E a gente acaba virando exemplo, né, de superação, enfim, exemplo de pessoas normais que conseguiram, de alguma forma, passar por cima e viram uma referência, viram um ponto de apoio ali, cara, para outras pessoas. E é disso que o mundo precisa, né? Exato. Igual você falou agora, não ter vergonha de mostrar as nossas fraquezas, né? Sim. Que a gente não é perfeito, né? A gente está longe disso. Então, eu tô longe dos meus 100%, mas eu tô muito melhor do que 5 anos atrás. E tem gente que fala assim, Michele, mas o que você não melhorou ainda? Você acha que já melhorou tudo que tinha para melhorar e não tem mais jeito, certas coisas, certo movimento que você não conseguiu? Eu falo, não foi esse pensamento que me levou até o Lucas. O pensamento que me levou até ele é de que eu posso e de que eu consigo. Então, eu sou grata a tudo que melhoramos e o que não melhorou, se eu não conseguir hoje, eu acordo amanhã e tento de novo. Então, é isso. Muito animal. Bom, Michele, obrigado, Lucas. Obrigado também pelo tempo de vocês. Muito animal a conversa. Uma honra estar aqui com vocês dois. Muito obrigada. Vai ser uma honra poder falar sobre isso no livro também. Vamos trazer de novo. Vamos conversar mais. Parabéns pelo podcast. Obrigado, a gente atinja mais pessoas aí. E que se a gente puder deixar essa mensagem é isso, né? Que o impossível é temporário. Desafios todos temos, a vida derruba, mas levanta, segue em frente, que você é capaz de conquistar tudo, independente de qual seja o seu sonho, ser maior do que qualquer desafio. Muito animal. Conheça seu corpo, sua mente, faça sua lista e corra atrás. Isso aí, né? visualize. A lista é importante. A gente falou pouco disso, mas é importante. Eu falei isso também nesse final de semana, o quanto é importante a gente escrever. Né? Visualizar também, né? Visualizar, escrever e seguir. Escrita é mais fácil de visualizar, né? Sim. Porque a pessoa... É muita coisa na nossa cabeça hoje em dia, né? A tendência é a pessoa ter aquilo ali mentalmente é mais difícil, né? Sim. A pessoa acordar e ter que lembrar onde é que tem que ir é mais difícil do que a pessoa ver, né? Realmente ler aquela lista ali... Ponto A, ponto a ponto, tchum, cheque, né? Cheque feito. Mas sabe uma coisa que me ajuda? Eu mentalizo muitas coisas como se aquilo que eu quero, como se já tivesse acontecido. Você já imagina lá. Assim, por mais que seja difícil, né? A nossa mente tem realmente muitos problemas no dia a dia, muita coisa, mas pelo menos quando eu acordo, quando eu vou dormir, eu tento me visualizar como surfando de pé na prancha. Eu surfo de joelhos ainda, mas eu me visualizo surfando de pé. Né? O nosso livro sendo sucesso, alcançando grandes pessoas. E aí eu acho que isso tudo vai... Você conseguir fazer isso um minutinho já faz diferença, né? Colocar... Com certeza. Pensamento muda tudo. Obrigada pela André, honra. obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Muito bom, hein? Conversa. Obrigada. Parabéns pelo espaço e parabéns pelo trabalho. Muito bom. Valeu, irmão. Os.